Já está ao vivo, viu, Rodrigo? Estamos ao vivo já? Estou aguardando a notificação aqui na... Ah, já apareceu. Já está ao vivo, já. Beleza, vou tocar aqui uma música enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu compartilhar aqui na minha linha do tempo. Vamos lá, oração de São Francisco. É isso aí, muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, na nossa live, da nossa palestra semanal, nossa quarta-feira. E vamos hoje ter a honra de receber o nosso irmão Alisson Campelo aqui na nossa live, para a gente refletir um pouco sobre o tema psicológico, Joana de Ângeles, capítulo do livro Homem Integral, muito importante. Mas antes, eu gostaria de convidar todos para a gente fazer a nossa prece, levarmos os nossos pensamentos ao Divino Mestre e evocá-lo para este momento de luz. Mas esse instantinho que a gente se reúne aqui virtualmente, mas aí do conforto dos nossos lares, que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja receptiva para que os ensinamentos de hoje estejam presentes em nossas vidas a partir de hoje. Que Jesus e seus anjos iluminem a mente, a eloquência, a fala do nosso irmão, que nos ministrará hoje a palestra, para que os ensinamentos sejam muito bem válidos,
e aqui a gente aproveite cada palavra. Que Jesus abençoe esta nossa tarde, este nosso início de noite, para que tenhamos um momento inesquecível. Que assim seja. Então, eu convido a Alisson, né? Pode aparecer aí na telinha, Alisson, que está lá na residência dele, em Currais Novos. E vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Ao final da palestra, eu toco mais uma música. E se você quiser pegar o violão, também fica à vontade, viu? Não se acanhe, não. Eu pensei que você ia tocar agora no início. Como é? Eu pensei que você ia tocar agora no início. Quer que eu toque mais uma? A gente separou. Vamos tocar mais uma, né? Toca mais uma. Bom, toco mais uma, aí o pessoal já vai entrando aí. Vou tocar uma música muito bonita de Tim e Vanessa, Pedro, né? Quem quiser escutá-la no YouTube, você vai colocar Pedro, Tim e Vanessa, é uma letra belíssima, mas agora vamos fazer o instrumental dela, tá bom?
Linda música, bela canção. Pronto, Alisson, a bola está comigo. Volta a palestra. Certo. O áudio falhou um pouquinho, talvez tenha sido devido ao o som que estava. O áudio falhou um pouquinho, pode ter sido devido ao som, né, que estava por trás. Não está ouvindo ainda? Porque está com fone de ouvido, não? Sim, talvez. Pronto, tá ok. Tá ok. Valeu. Muito boa tarde a todos que estão participando nesse momento desse nosso encontro, né? Desse nosso momento de estudo. Já entraram aqui Amarildo, Cláudia, Geso, da cidade de Serra Corá, qual eu mando um abraço para o pessoal aí de Serra Corá, Clara Monize, e nosso querido amigo Wesley Gama, que também estão acompanhando e assistindo essa live. Eu peço que, se vocês encontrarem alguma dificuldade, se o áudio começar a falhar ou algum problema, podem escrever no chat, porque a gente está fazendo agora as lives de forma bem mais tranquila, bem de forma mais amigável, digamos assim. Logo quando começamos a fazer esses trabalhos na divulgação espírita de forma virtual, através das lives, né? Todo mundo ainda estava aprendendo como fazer. Então a gente se sentia às vezes, olha, Cláudia assistindo do Rio de Janeiro, que bom, Cláudia. Então a gente se sentia às vezes um pouco preso ainda. E aos longos da semana, inclusive vocês devem estar ouvindo a zoada dos cachorros aqui, tanto da minha casa como do vizinho. E a gente foi aprendendo que isso é natural em uma live, essas situações. E também a possibilidade de ver os comentários, de poder conversar com as pessoas e assim ser uma live, ser não uma exposição em si, mas um encontro de estudo sobre um determinado tema. Então é isso que iremos fazer hoje. Iremos fazer um estudo sobre o tema a busca da realidade. Tema esse que encontra-se no livro O Homem Integral, um livro de Valdo Franco, psicografia de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. É um livro que nós estamos estudando. Verdade, Cláudia, estamos nos adaptando todos nós. E é um livro que estamos estudando no Seara de Luz e estudando também de forma pessoal, né? Com a primeira reflexão, aliás, fazer primeiro os agradecimentos, né, que é necessário agradecer ao Grupo Espírita de Acari, os Sementes do Cristo, a todos vocês que estão assistindo e aqueles também que nos assistem depois, sem ser no momento da live, já que o vídeo fica gravado e muitas pessoas assistem também em outro momento. É de extrema importância esse momento em que a gente se irmana em conjunto, mesmo de forma virtual, para parar e pensar sobre um tema que impacta diretamente nossos espíritos. Então isso é muito importante e isso é muito bom, né? E a primeira reflexão que a gente precisa fazer, é uma reflexão inicial que eu vou fazer antes de entrar no tema, é sobre essa ideia da busca do homem integral, né? Da busca da melhoria do espírito, da compreensão de mundo, da compreensão da realidade. Joana de Ângeles tem 16 livros chamados Série Psicológica de Joana de Ângeles, onde trata exatamente sobre o meu eu, sobre o seu eu, sobre essa grande pergunta que era entender o eu, entender o espírito, entender o que estamos fazendo aqui, entender as formas de construirmos o nosso ser mais abrangente, de forma mais lúcida, de forma mais saudável, deixando assim tantas doenças e dores psicológicas, psicossomáticas, que acabam nos influenciando nas diversas existências e encarnações o qual nos encontramos, né? Então essa é a primeira reflexão que eu preciso trazer para vocês. A reflexão em si da importância do estudo de uma série
de uma obra tão importante como a série psicológica. A busca desse homem integral, dessa integralização que precisamos fazer com o nosso próprio eu, e assim expandir a nossa alma, expandir o nosso espírito, expandir a nossa consciência. Né? Isso é muito importante que a gente pare, que a gente reflita sobre isso. Sulami, que também está assistindo, boa tarde. Seja muito bem-vinda, Sulami. Sulami de Parelhas, só fazer aqui uma pequena divulgação, que também está acontecendo a Semana Espírita de Parelhas. Então, todos os dias essa semana está havendo lives também, pelo perfil do GBEM Parelhas no Facebook e pelo canal no YouTube da TV7, CETE, que é uma TV espírita da cidade de Campina Grande, salvo engano. E lá você vai encontrar às 7h30 palestras também, finalizando no sábado com Frederico Menezes. Então, durante toda a semana vai estar passando expositores. Hoje é com o nosso amigo França. Você pode também se agendar para assistir a mais tarde. E entrando diretamente no tema, né, Joana de Ângeles vai trazer esse tema, a busca da realidade, muito importante para nós, tratando de 3 tópicos diferentes. Ela vai tratar sobre a questão do autodescobrimento, sobre a consciência ética e sobre religião e religiosidade. A questão do autodescobrimento é de extrema importância para que a gente possa conhecer e fazer um esforço para o conhecimento de nós mesmos, nessa busca da realidade, nessa busca na compreensão de realmente como é que o mundo funciona e como é que eu funciono. Porque muita coisa é ilusória da vida. É apenas fumaça, é apenas ilusão. E muitas vezes a gente passa uma encarnação, às vezes mais de uma encarnação, e no plano espiritual, completamente perdidos, alheios nessa fumaça, sem entender a realidade, apenas vivenciando as ilusões que a vida proporciona, que a existência proporciona. Então precisamos parar em alguns momentos, e é importante, para fazer reflexões que interfiram no nosso comportamento, que interfiram no nosso ser, que nos ajudem a crescer, a ver a realidade do jeito que ela é, e não do jeito que a gente acha ou queria que ela fosse. Para pensar sobre isso é um pouco complexo, sim, mas é extremamente importante. Joana de Ângeles começa esse tópico com a seguinte frase, que é muito importante. O esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. Então, o esforço que nós fazemos para compreender essa identidade nossa como humanos, identidade nossa como uma tentativa de busca para o homem integral, ela é de extrema importância e é um processo valioso para o nosso autodescobrimento. Para que a gente possa passar a reconhecer-se fora dessa fumaça da ilusão. Pois nós vivemos imersos nessa ilusão, com a vida social da modernidade atual. São muitas ilusões no nosso dia a dia. É a ilusão, a ideia do consumismo, onde a nossa felicidade, a busca da felicidade, está muito mais no ter do que no ser. No consumismo de coisas materiais, efêmeras, que não ficam com o nosso espírito. Portanto, é fumaça. Portanto, é ilusão da existência e da realidade. Aqui eu não estou dizendo, seria tolo da minha parte, bobo da minha parte, dizer que nós não precisamos vivenciar as experiências materiais. Isso seria tolo, isso seria bobo. Porque nós precisamos viver as experiências materiais, sim. Aquelas experiências que oportunizam que a própria vida exista. Então, dentro do campo da sociedade, eu preciso de um teto, eu preciso de um lar. Eu preciso, sim, de um veículo para poder me locomover
a grandes distâncias de forma mais rápida, né? Mesmo que eu não tenha condições para possuir um veículo, mas eu vou necessitar utilizar de veículos na materialidade. Então, eu não vou poder ser aquele eremita, onde finge a não existência do material, certo? Eu quero também corrigir, porque quando eu falo assim eremita, não é os eremitas que têm um outro contexto histórico, social, religioso, não. É no sentido da palavra mais vulgar, no sentido daquele que se retira do mundo sem nenhum objetivo, apenas para evitar a existência e o contato material. Esse sim faria-se necessidade, porque nós somos seres sociais, precisamos estar inseridos no meio para poder vivenciar as nossas experiências e assim aprender mais, tá? Outra fumaça, outra ilusão que acarreta na nossa existência é o benefício pessoal. O pensamento em que tudo que me beneficia de forma pessoal na existência é o que importa. E não é verdade, não podemos esquecer do próximo, não podemos esquecer do outro. Eu não posso ter a ilusão, o pensamento ilusório, que deteriora o espírito, inclusive, de achar que o meu eu é o centro do universo. Que aquilo só é importante se atingir a mim. Eu não posso achar, por exemplo, que estamos vivenciando uma gripezinha. E isso vir a doer no íntimo quando passar a ser o eu. Aí eu pensar que eu vou apenas me incomodar com a pandemia quando ela chegar no meu seio familiar. Enquanto eu estiver morrendo, os de fora, eu não me preocupo. Isso é ilusório, tá? Isso é um pensamento egoísta, onde apenas o benefício pessoal, o meu benefício, é o importante. E eu esqueço, assim, do outro, da importância do outro, da importância do próximo, do benefício coletivo. Então, eu tenho a realidade, que ela transcende apenas a materialidade, passando pelo espírito, e eu tenho as ilusões, a fumaça que a vida, a existência proporciona também. Uma outra ilusão, uma outra fumaça, é o imediatismo e a ambição desenfreada. É o pensar que apenas o hoje é o que importa. É querer que tudo funcione o hoje e não compreender a realidade que muitas vezes é uma sementeira que será apenas colhida no futuro e não mais somente hoje. A gente vive nessa sociedade moderna acreditando que nós precisamos consumir o máximo hoje. E não é verdade. Nós precisamos aprender muito além apenas do que o imediatismo de hoje. É cultivar para amanhã. É plantar hoje para colher no futuro, né? Então, isso é importante, a gente parar para sair dessa ilusão, dessa fumaça e compreender essa busca da realidade. Compreender que, por exemplo, para que eu venha tocar um instrumento, como o Rodrigo tocou tão belo, o saxofone, precisa ser plantado. Lá naquele momentozinho lá atrás, onde ele teve o primeiro contato com a música. E seguindo, alimentando, colocando a água necessária, cuidando da planta, cuidando do aprendizado, Rodrigo foi desenvolvendo as suas capacidades como músico e hoje encontra-se como um exímio músico no saxofone. Mas pergunte a ele, quantos anos? Né? A chegar a um pianista e dizer, eu daria minha vida para tocar como você. E o pianista vai responder, eu dei. Eu dei a minha vida horas e horas e horas a fio na frente do piano para aprender a tocar. Como o Rodrigo colocou no comentário, 20 anos de estudo no instrumento. Então, é não ser imediatista. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde o imediatismo acaba sendo mais importante. Eu quero ir para uma aula,
seja de saxofone, seja de violão, seja de música, e já quero aprender música no primeiro dia. Isso é ilusório. No primeiro contratempo que você encontrar, você vai desistir. Porque você precisa se preparar mentalmente para sair desse imediatismo e entender como é que a realidade funciona, né? Cláudia nos colocou também a falta de empatia, vivendo isso, perdendo amigos aqui, no caso que ela está falando, que ela está vivendo isso, né? A falta de empatia que as pessoas, isso também é uma ilusão, uma fumaça. As pessoas hoje entram numa situação onde não observam a realidade, apenas a fumaça, a ilusão que se tem da violência extrema, achando que só tem violência. E passamos pelas pessoas na rua e não damos mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É aquela ideia que se cria, fizeram uma pesquisa, né, no Brasil, 94% das pessoas disseram que não eram racistas. Mas 97% diz que no Brasil existe racismo. Então é uma contradição. Isso é não é a realidade. Porque como é que pode? Só o outro que é racista e eu não sou racista? Então eu preciso me autodescobrir, passar a me conhecer, né? Ainda uma das fumaças que a gente vive é o competitivismo individualista. Isso é extremamente negativo na nossa sociedade, o competitivismo exacerbado. Pois para que eu ganhe, alguém perde. É aquela coisa, eu não me esforço para fazer o Enem, mas vou rezando para que eu tire uma boa nota. Eu faça uma boa prova, tirando talvez o lugar de quem estudou. Não é muito esse pensamento. Eu estou colocando isso assim para que a gente possa entender que nós temos que plantar antes. Tem que ser uma consequência eu passar o ano estudando inteiro, a vida estudando, para vir construir um momento como o Enem ou como qualquer outra prova e ali responder pelo meu conhecimento. É claro que as orações são bem-vindas, as boas energias que a gente se conecta com um plano superior faz com que a gente se acalme, com certeza, né? Mas o competitivismo exagerado, quando você ganha, alguém perde. E muitas vezes não sabemos vivenciar o momento de perder. Queremos sempre estar no pódio do primeiro lugar, né? Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana também, em outro momento, e eu vi um episódio muito interessante e gostaria de comentar aqui com vocês. De um corredor, agora já me falha o nome dele na memória, mas que ele vinha fazendo uma maratona correndo e ele estava em segundo lugar. E o primeiro lugar, que era um queniano, alguns metros, cerca de 15, 20 metros, antes da linha de chegada, achou que já tinha cruzado a linha de chegada. E começou a diminuir o ritmo e a parar, né? Isso é sobre ética. Até a gente vai falar daqui a pouco sobre consciência ética, mas eu já vou adiantando que me veio à mente essa história. E o outro corredor, que é um espanhol, quando foi se aproximando, começou a empurrar o queniano para que ele chegasse até a linha de chegada. E quando eles dois passaram pela linha de chegada, um repórter foi até ele e perguntou: por que você fez isso? E o espanhol respondeu: eu fiz o quê? Por que você não foi em primeiro lugar? Como assim eu não fui o primeiro lugar? Olha só a diferença. Essa é enxergar a realidade. Como para ele poderia ganhar uma prova onde o outro tinha ganho, por causa de um erro que o outro não sabia o idioma que estava sendo da corrida, né? E achou que já tivesse cruzado a linha de chegada. Isso é você enxergar a realidade, e não a fumaça da existência humana, não a ilusão, onde o primeiro lugar é o mais importante. Onde está o mérito? Onde está a honra? E ele ainda respondeu assim: eu jamais poderia fazer isso. Isso é inadmissível para mim. O que é que eu iria dizer para minha mãe quando eu aviso?
Então, isso é uma educação, isso é uma forma de enxergar a realidade. Rodrigo colocou que está com uma pequena falha de imagem, mas já voltou, Rodrigo? Tem uma diferença de tempo também para quando vocês escrevem e que chega para mim. Eu espero que tenha voltado, mas a gente vai aqui seguindo, né? É um teste hoje dessa ferramenta. A gente é a primeira vez que está utilizando o StreamYard para poder fazer conexões simultâneas. Vicente também está assistindo. Boa tarde, Vicente. Diz que está normal aqui. Então, vamos continuar, tá bom? Então, saindo dessa vida social da modernidade, dessa sombra, dessa fumaça, dessa ilusão que a gente vive, no processo de autodescobrimento também, a gente vai enxergando e vai vendo pela experiência que o tempo passa e a velhice chega. Por que é importante isso? Porque quando você não se enxerga no processo de autodescobrimento e que você leva uma vida inteira apenas na fumaça, na ilusão que a vida também proporciona, você chega na velhice e vai, inevitavelmente, entender que o seu passado foi infrutífero. Porque por mais que você tenha investido tempo somente em posses, você vai descobrir, Joana coloca isso muito bem, que para os seus filhos, ou para os novos sócios, ou para os acionistas, você já não tem mais utilidade. Você é aquela pessoa que tem que ficar ali do lado, sem dar trabalho, sem se meter, apenas usufruindo do dinheiro que você construiu, mas que no íntimo não é suficiente para a sua felicidade. Ivan Fernandes, exatamente, um corredor espanhol, a Marildo colocou aqui. Muito belo. Aconselho vocês verem um pequeno trecho de Mário Sérgio Cortella falando sobre ética, falando sobre esse caso, tá? Que isso é ética. Então, como eu estava dizendo, o tempo passa e você enxerga que a ilusão, o imediatismo, ele foi algo que não foi interessante para a sua existência. E ocorre que muitas vezes nós adentramos e saímos das existências apenas na fumaça da ilusão, do cotidiano, sem reconhecer e sem ter a busca dessa realidade. Que para nós, espíritas, é muito mais simples porque sabemos, compreendemos e entendemos o processo da imortalidade do espírito. Então, para mim, para nós, para aquele que assiste, que já tem esse conhecimento ou que busca esse conhecimento dentro do espiritismo, é mais simples porque sabe que o espírito continua e a materialidade fica. Né? Tem uma frase, minha mãe usava, vai-se anel, fica-se os dedos. Nesse caso, vai-se anel, os dedos e só fica o espírito. E a gente leva o que a gente aprendeu, as nossas experiências, o nosso processo evoluído, de evolução. Portanto, a experiência ensina a pouca significação das muitas coisas materiais, econômicas e sociais, que isso tem uma pouca significação para o espírito. Também aprendemos com a experiência a inexorabilidade da morte, ou seja, a morte vai chegar para todos, independente da sua classe social, independente da sua situação financeira, independente de qualquer coisa que você possa imaginar, a morte vai chegar para mim e vai chegar para você. É difícil quando a gente é muito novo pensar nisso, porque a morte, psicologicamente, ela é sempre a do outro. A gente nunca entende e compreende a morte quando é algo próximo. Meu vizinho pode morrer. Eu não. O meu vizinho pode acontecer um acidente de carro. Eu não, eu corro à vontade. Comigo jamais vai acontecer. E acontece. Porque a morte ela é inexorável para todos. Ela chega no momento oportuno para todos. O processo de desencarne faz parte da natureza.
E a gente não tem como fugir disso. As enfermidades também chegam quando a gente está na velhice. E a gente tem pouca resistência aos golpes afetivos, que é o afastamento das pessoas que nós amamos. Então precisamos construir desde muito cedo. Ou mesmo para aquele que já está num período de velhice, não é problema. Porque a partir do momento que você enxerga a vida com outros olhos, que você começa a buscar a realidade, isso vai impactar nas experiências vindouras, saindo assim dessa fumaça. Eu vou usar muito essa palavra para que a gente fique com isso na mente, dessa fumaça, tá? Que é a ilusão da realidade. E por que é importante a gente refletir sobre tudo isso? A Joana coloca, o autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que liberta. É doloroso parar para se autodescobrir. É doloroso parar para refletir sobre esses assuntos. É doloroso o processo da busca da realidade, mas é extremamente libertador. Precisamos nos autodescobrir, descobrir as nossas falhas, descobrir aquilo que nos cega, descobrir as nossas ambições, descobrir e refletir sobre o nosso egoísmo, sobre a nossa vaidade, sobre o nosso orgulho. Refletir, reconhecer muito disso que todos nós temos, que eu tenho, que você tem. A partir de que a gente faz essa reflexão, que a gente reconhece essas questões em cada um de nós, que a gente aceita o processo de que eu sou orgulhoso, de que eu sou vaidoso, que eu tenho esse tipo de comportamento, mas que deveria ter outro tipo de comportamento, ou seja, eu aceito, eu passo a trabalhar nesse processo de modificação. Isso é autodescobrimento, isso é autoconhecimento. Essa é a busca da evolução espiritual. Eu passar a trabalhar quando eu reconheço as falhas que em mim existem e fazem parte do meu processo de crescimento como espírito. Porque aqui eu volto a dizer, em muitas outras localidades eu já o disse, quem sou eu? Eu sou a soma das experiências que eu tive nesta e em outras vidas. Então também as falhas que eu tenho fazem parte das minhas existências, o atavismo que me acompanha, aquilo que eu trago das existências anteriores e do início dessa. E assim eu posso passar nesse processo de refletir, conhecer, aceitar, trabalhar para mudar. Socorro, um abraço, Socorro. Colocou aqui também que tem muita admiração pela doutrina espírita, né? E Cláudia que colocou também aqui uma outra mensagem muito importante, nos olharmos no espelho e aceitar quem eu é verdadeiramente, né? Até os conceitos de espelho são interessantes dentro do processo da psicologia, porque o espelho ele nunca reflete o que eu sou, né? Mas isso é em outra situação. No caso do processo psicológico, ele não reflete quem eu sou, né? Ele reflete aquilo que eu gostaria de ver. O processo é muito mais profundo na questão do inconsciente. E precisamos arrancar aos poucos do inconsciente, trazer para o consciente, trazer para a parte que nos é racional e poder modificar ele. Não é fácil. Verdade. Mas faz parte do nosso processo. No segundo tópico, Joana vai nos falar sobre consciência ética. Eu vou fazer uma pequena leitura da introdução do item, onde ela fala sobre consciência e ética. O homem é o único animal ético que existe. Não obstante, um exame da sociedade nas suas variadas épocas, devido à agressividade bélica, à indiferença pela vida, à barbárie de que dá mostras em inúmeras ocasiões, nos demonstre o contrário. Somente ele pode apresentar uma consciência criativa. Pensar em termos de abstrações como a beleza,
a bondade, a esperança e cultivar ideias de enobrecimento. Essa consciência ética nele existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, a aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Portanto, esse potencial que a gente tem da consciência ética é um potencial onde a gente passa a enxergar a realidade e assim ter condições de fazer escolhas coerentes com o nosso eu de autodescobrimento. Porque se eu for fazer escolhas apenas com a ilusão que o mundo proporciona, eu não vou fazer escolhas das melhores para o meu espírito. Pois o que o mundo proporciona é o competitivismo. O que o mundo proporciona é que eu tenha que ser sempre o melhor, onde, na verdade, você precisa dar o seu melhor. Não há necessidade de você ser o melhor médico do mundo, o melhor técnico em informática do mundo, o melhor músico do mundo, pois isso são coisas que são transitórias e superadas. Você pode até chegar a receber esse título, mas se for por essa visão, por essa busca, você está equivocado. Que você seja o melhor do mundo, porque você está dando o seu melhor em tudo que você faz. Então, no que eu escolho fazer, eu preciso dar o meu melhor. Quando eu me preparo ou venho fazer uma palestra, eu não posso parar para me comparar ou querer ser um Haroldo Dutra Dias, um Frederico Menezes, um Divaldo Pereira Franco. É claro que eu posso ter eles como modelos, mas eu me preparo e os expositores precisam fazer isso em vir oferecer o melhor que se pode fazer. Alguns têm uma facilidade maior na oratória, outros têm mais dificuldade, outros têm conhecimentos mais profundos, outros têm conhecimentos mais superficiais, mas oferecem sempre o melhor. Então, esse processo de consciência ética que está adormecido é para a gente aprender a discernir entre o certo e o errado. Aprender a discernir entre o bem e o mal, o bom e o pernicioso. Pois nós temos inúmeros conflitos, muitas vezes atávicos. Volto a repetir. A palavra atávica significa que são coisas que trazemos do início dessa nossa existência e também de existências anteriores. Então são conflitos de processos atávicos, onde em outras épocas eu achava que era correto, coerente. E hoje, com o conhecimento e a experiência do espírito de mundo que a gente tem, hoje a gente já percebe que é equivocada. No processo de autodescobrimento, e precisa ser feito isso, eu desperto essa consciência ética, onde me dá uma condição melhor de discernir sobre essas questões. Então, as práticas tortuosas que a sociedade nos impõe, que a família nos impõe, que às vezes o ambiente de trabalho nos impõe, elas impactam no nosso espírito. E a gente precisa ter a consciência ética, a coragem, a segurança de ser diferente. De ser diferente. Porque eu posso trabalhar num ambiente corrupto, mas eu não preciso ser corrupto. É um exemplo. Eu posso trabalhar num ambiente violento, mas eu não preciso ser violento. Então, são essas questões onde a coragem, essa consciência ética desperta, e eu vou entender, voltando àquele exemplo do corredor espanhol, vou voltar aqui o comentário para lembrar do nome do corredor, Ivan Fernandes, né, o corredor espanhol, onde para ele era inadmissível aquela ideia daquela pergunta que o jornalista fazia. Por que você fez isso? E ele perguntou, eu fiz o quê? Isso é ter consciência ética. É entender que ele não tinha honra, não tinha mérito
se tivesse escolhido ser o primeiro? Se tivesse feito uma escolha equivocada, né? Boa tarde, dona Marlúcia. Um prazer encontrar com a senhora mesmo virtualmente. Um abraço. Rodrigo botou um comentário aqui, eu vou ler. Eu não vi. Isto mostra o quanto estamos longe de agir como um espírito puro, pois temos dificuldades em chegar ao nível de irmãos nossos encarnados. Imaginem atingir o comportamento de Jesus, que para nós é modelo. Isto é verdade. No entanto, não pode ser tomada como verdade. Vou tentar me fazer explicar, Rodrigo. Estamos, sim, num processo muito longe de Jesus. Mas Jesus, quando encarna como modelo e guia da humanidade, ele mostra que nós podemos, sim, chegar até a consciência que ele nos ensinou aqui. Né? Por isso que eu disse assim, é verdade e não pode ser visto no literal. O medo, se ocorre, que as outras pessoas possam ler de forma literal. Por isso que eu estou explicando. Né? Jesus está num patamar evolutivo muito além de nós. Precisaremos de milhares de anos em processo de evolução para atingir o seu estado de consciência. No entanto, quando Jesus encarna na Terra e o exemplo que foi escrito, que foi deixado nos evangelhos, é o exemplo que nós temos condições de atingir. Às vezes nos é difícil porque nos falta coragem, que aí eu vou falar um pouquinho aqui, que é os caminhos necessários para essa autoconsciência, da consciência ética, coragem de termos uma maior afirmação de si mesmo, afirmação de nós mesmos. Quem eu sou, como eu quero ser, como eu quero me portar, como eu vejo, independente da fumaça da sociedade, ou como a sociedade impõe que eu seja. Né? Tem um conto que eu escrevi, em um momento que foi difícil. Eu fiz essa pergunta que o Rodrigo fez. Quanto eu estou tão distante de Jesus? Né? E nessa questão, eu lembro que eu estava para fazer uma palestra no Céu de Luz, estudando sobre esse tema, eu me perguntei quanto distante eu estava de Jesus. Fica aquilo na cabeça, né? E fui para o centro. Fiz a palestra e aquilo ainda ficou me incomodando. Quando eu saí da palestra, eu passei vindo para casa de carro, de frente ao Venâncio. E tinha um irmão nosso, né, talvez embriagado, não sei, ou um mendigo, não sei, estirado no chão, com um carrinho de supermercado cheio de coisas ao lado, e ele estava entre a calçada e entre o meio da rua. E eu fui diminuindo a velocidade do carro e as pessoas que estavam passando ao redor começaram a olhar. Ninguém ajudou. Mas os olhares acabou me incomodando e eu segui para casa. E quando eu fui seguindo para casa, houve aquela aproximação espiritual e nitidamente eu ouvi, essa é a diferença entre você e Jesus. E aquilo me incomodou demais. Na mesma hora, antes de entrar em casa, eu voltei. Só que quando eu voltei, que eu cheguei, eu avistei já de longe a polícia militar recolhendo aquele homem, não sei se para deixar em casa, não sei se para levar ao cárcere, não sei, ou porque estava passando e foi levado para casa para ajudar, não sei. Só sei que eu não fiz minha parte. E isso me incomodou bastante, e incomoda. E é necessário que incomode, porque precisa desses momentos de reflexão para que, se isso venha a ocorrer em outro momento, eu tenha uma atitude diferente. Entende? Então é importante que isso aconteça para todos nós, essas coisas, essas reflexões, esses incômodos internos, para que a gente possa, a partir daí, construir uma autoconsciência. Pois nesse momento eu não tive a afirmação de si mesmo. Ou seja, a coragem de ser aquilo que eu almejo ser. Né? Que é bem diferente. Essa dificuldade. Porque quem a gente almeja ser, nós espíritas, jamais passaria pela frente sem se incomodar. Né? Sem parar. Sem ajudar. Independente de que a pessoa estivesse embriagada ou não. Continua, Joana,
que os caminhos necessários para esse autodescobrimento, essa autoconsciência, essa consciência ética, precisa da nossa introspecção. Precisa dos momentos onde eu vou parar sozinho para refletir sobre esses assuntos. Onde eu vou, por exemplo, estar aqui participando durante esses quase 1 hora dessa conversa, desse bate-papo, e eu possa parar para refletir no momento introspectivo do que é que eu posso mudar, do que é que eu posso mexer, do que é que isso me incomoda, o que é que as palavras desse orador me impactou e me incomoda. Isso é importante. Isso é importante. Como diz Cláudia, precisa ser um exercício contínuo, tentando seguir o exemplo de Jesus. E Clara tinha colocado um comentário, né? A consciência ética nos permite seguir os princípios morais, pautados no discernimento de entender o que é certo, o que é bom. Muito bem, é verdade. A consciência ética nos permite mesmo, através desses princípios morais, dessas aquisições com o aprendizado que nós vamos tendo, a discernir e entender o que é certo e o que é errado. E não se culpe dos momentos em que acontece o erro. Tenha a ação de refletir e fazer diferente na próxima vez. Porque a gente não pode ficar preso ao passado, a quem eu fui nas encarnações passadas. Eu preciso ficar presente, consciente da encarnação atual, para que eu possa vir a ser de hoje em diante. No melhoramento contínuo que nós precisamos ter. Isso, aí, já pegando o gancho aqui, é o amadurecimento psicológico que nós vamos tendo. Esse amadurecimento de introspecção junto com autoconhecimento, com autodescobrimento e o amadurecimento psicológico, onde a gente busca essa realidade e enxerga além da fumaça. Além da fumaça. Se você não chegou agora há pouco e não viu o que é a fumaça, a ideia da fumaça, depois volte para o início da palestra que a gente explica o que é a fumaça, essa fumaça que esconde a realidade como ela é. Né? Então é necessário ainda para a autoconsciência a autovalorização, entre outros. Tá? A autovalorização. Reconhecer-se que hoje você é melhor do que ontem. Que através do seu esforço você está melhorando. Que através do seu esforço, essa distância entre você e Jesus está diminuindo. Que você está galgando, junto com muitos, essa busca de autodescobrimento, essa proximidade com o Cristo. Então, precisa-se dessa autovalorização. E eu marquei aqui para uma leitura final aqui desse tópico, porque também é muito importante. Tem coisas que Joana escreve que não adianta a gente querer traduzir em palavras sem ler, porque não funciona. Ela escreve muito bem. A consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano. Ela proporciona uma criatividade construtiva ilimitada, que conduz à santificação na fé e na religião, ao heroísmo na luta cotidiana e nas batalhas profissionais, ao apogeu na arte, na ciência e na filosofia, pelo empenho que enseja e em favor de uma plena identificação com o ideal esposado. Ou seja, essa consciência ética, ela vai sendo construída nesse processo de lucidez intelecto moral. Né? Clara Muniz colocou o seguinte comentário: essa consciência ética vai sendo descoberta justamente através de nossas vivências ao longo de nossas encarnações e por meio dos nossos erros. E o que importa é a sua persistência em seguir o bem, mesmo sendo tão difícil. Exatamente, Clara. Clara colocou muito bem. Ela vai sendo construída, descoberta ao longo das nossas experiências. E um plus que podemos dar é fazer esse caminho, é percorrer esse caminho nos estudos, por exemplo, da obra de Joana de Ângeles, fazendo esse processo de reflexão, de reconhecimento, de aceitação e de mudança, de ação. Por fim, o último tópico que Joana trabalha é sobre religião e religiosidade. Né?
E tem um texto de Cortella, o qual eu iria ler, mas pelo tempo avançado não irei, desse livro, Não se Desespere, Provocações Filosóficas. É bastante interessante o texto que Cortella escreve e coloca, onde ele começa com a seguinte pergunta, vou ler só o início. Religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. E é coisa de gente por quê? E ele conclui no final do texto dizendo coisas de gente. Porque religião e esse processo de religiosidade também é coisa de gente, é coisa necessária ao ser humano. É onde preenche o nosso vazio, muitas vezes, esse vazio existencial, pela compreensão de mundo. E precisamos sair, Joana traz também isso muito bem, da ideia da religião como instituição. A religião como instituição. Joana inicia a discussão sobre essa questão, colocando a origem do comportamento humano, muitas vezes, nos famosos homens espelhos, que refletem os modismos, as imposições e as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com quem convivem. Ou seja, a questão da religião ela não é institucional. Quando a gente fica preso à questão institucional, a gente se torna esses homens espelhos, apenas seguindo o que o modismo coloca, né? As imposições que se colocam, as opiniões alheias. Isso não faz parte da interiorização ou da construção da sua religiosidade. Porque a construção da religiosidade, ela vai muito além de uma denominação religiosa. Seria tolice, volto mais uma vez a utilizar esse termo, seria bobo da minha parte achar que o único caminho é o espiritismo. Porque não é isso que se trata de religiosidade, isso se trata de religião. Eu estaria entrando nos mesmos erros das demais instituições. Porque todos nós, esses quase 8 bilhões de encarnados e inúmeros espíritos desencarnados, mais de 20, 30 bilhões, todos estamos no mesmo caminho, percorrendo a religião dos espíritos, ou a compreensão da realidade do universo, que é a evolução do espírito. As experiências provocadas, elas são experiências que impactam no espírito de cada um. E eu estou vivendo nesta encarnação uma experiência religiosa, de religiosidade dentro do espiritismo. Mas numa próxima encarnação, posso eu nascer lá no Tibete, se for nesse planeta. E posso ir para um planeta inferior também, nesse processo de transição que nós estamos vivendo. E vivenciar outras experiências de religião. Mas a religiosidade, essa compreensão que é a realidade, ela vai me acompanhar com o meu espírito, independente da instituição a qual me vincule. Que é a construção desse comportamento ético-moral do homem integral, que independe da instituição. Se é no islamismo, se é no budismo, se é no protestantismo, se é no catolicismo, se é no espiritismo, ou em qualquer outra denominação que a gente faça. Como diz Cláudia, nós nascemos com a necessidade espiritual, com o desejo de evolução. Então, religião e religiosidade é coisa de gente. Faz parte de nós. Então, não sejamos esses homens espelhos. Busquemos avançar, busquemos compreender, busquemos essa religiosidade, que é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Uma realização interior lúcida que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de um homem emergir da rotina e encontrar a sua própria identidade. Então, essa religiosidade, ela vai ser passada e adquirida, essa construção intelecto-moral no meu ser, no meu espírito,
ao longo desse autodescobrimento, desse surgimento dessa consciência ética, desse trabalho da vivência que eu tenho como ser humano, como Clara colocou, a necessidade humana para religar a sua fé, né? A gente vai encontrar também pessoas que não são vinculadas a nenhuma instituição, a nenhuma religião, mas têm uma religiosidade no seu espírito intrínseca, por mais que se autodeclarem ateu. Porque é uma construção além. Por mais que eu esteja no corpo cego, surdo, não físico, mas eu digo, sem ter a compreensão e entendimento do espírito, mas eu sempre fui espírito. Eu já desencarnei inúmeras vezes, reencarnarei inúmeras vezes, retorno ao plano espiritual. Então, a realidade da divindade, do mundo espiritual, da consciência cósmica, assim, por assim falar, ela é de todos nós, todos os espíritos. Apenas estamos vivendo uma experiência humana onde nos foi colocado, ou na busca que a gente teve, por uma não crença, por ser ateu. Mas qual é o impacto isso ao espírito, quando se tem religiosidade? Vemos pessoas que têm ojeriza pelo seu atavismo, por coisas que já fizeram no passado, nas religiões em que fez parte, que escolhem nascer de uma forma a não se vincular a nenhuma crença, nenhuma religião, mas são extremamente religiosos. Tem uma religiosidade, uma forma de encarar a realidade, da busca da realidade, de enxergar o próximo e de enxergar a si mesmo. Então, é uma expansão da mente e do espírito. E é isso que eu trouxe hoje para vocês, para nós juntos aqui, nessa situação em conjunto, nesse bate-papo tranquilo, para discutir, para conversar sobre autodescobrimento, consciência ética, religião e religiosidade, na busca da realidade, na compreensão e entendimento de que, como é que o mundo funciona e como é que eu funciono, né? Rodrigo já está a postos com o saxofone. Mas antes de passar para Rodrigo, né, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ele. Eu vou tentar tocar aqui só uma música que eu peguei ontem e achei ela muito bonita. E ela se encaixa para esse momento. Aí, em seguida, eu passo novamente para Rodrigo, para ele finalizar e tocar mais alguma música para nós. Abra o coração, deixa a solidão, que é hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Irmão, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Abra o coração, deixa a solidão, que é hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada,
coração. Irmão, 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 corpo e alma, unidos no momento da reencarnação, que te move nessa esfera em busca do Pai, em busca do Pai, em busca do Pai, nessa esfera que busca do Pai. Irmão, 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 corpo e alma, unidos no momento da reencarnação, que te move nessa esfera em busca do Pai. Rodrigo, vocês estão no ar agora. Voltei para você. Certo. Perfeito, perfeito. Muito bem. Falar de Joana de Ângeles é complicado, é um estudo muito profundo e foi uma excelente palestra. Nós aqui do Grupo Espírita Sementes do Cristo agradecemos demais, demais mesmo a sua solicitude, a sua disponibilidade, Alisson. E fica o convite para, quem sabe, no futuro, se a pandemia continuar por mais alguns meses, a gente não está aqui novamente. Vamos pedir a Deus que não, né? Que essa vacina apareça logo, mas tudo no tempo dele. Então, para encerrar, eu vou. Alisson já tocou aqui a participação dele, eu vou tocar mais uma para encerrar. Clarinha aqui, muito obrigado, Alisson e Rodrigo. Nada, querida. Você é nossa assídua aqui, nossa espectadora fiel. Então, vou tocar uma. Agora sim, eu peguei essa música hoje, só ensaiei ela uma vez. É uma música simples, mas é espírita, o nome dela é Anjos, do Grupo Acorde, se eu não me engano é de João Pessoa. O Wesley me corrija aí se eu estiver errado. Então vamos ver se vai sair bem aqui.
finalzinho cometi um errozinho, mas é como eu falei, não ensaiei ela muito bem, mas serve de ensaio. Então, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez na nossa palestra semanal, nossa transmissão. E, mais uma vez, agradecer a Alisson e convidar vocês para a semana que vem, quarta-feira, estarmos aqui com o Naldo Vicente, de Natal, um excelente palestrante, nosso amigo, que vai estar aqui falando sobre um tema muito, muito importante, muito interessante. Me falha agora a memória o tema dele, mas é muito bom, eu tive que dar uma olhada. E convidar também para logo mais, às 19h30, a live do GBEM de Parelhas, em parceria com a TV7 de Campina Grande, onde o nosso amigo França, lá de Currais Novos, Frei Martinho, né, que trabalha em Currais Novos, vai estar falando sobre a importância do Evangelho no lar. Então, você vai clicar lá no link do GBEM. E, mais uma vez, muito obrigado e até quarta-feira. Assim, Deus nos permitir. Valeu, Alisson. Tchau.